Nós, no próximo domingo, vamos comemorar a Páscoa. É o maior acontecimento de toda a história, a ressurreição de Cristo Jesus. Eu ainda quero dar a dica, não recebi nenhum presente, pelo menos eu não estou vendo ninguém com sacola. Eu espero que a situação, gente, através da oração, possa mudar até o próximo domingo. Fica a dica, eu não tenho crise com nenhum chocolate, a não ser, por exemplo, chocolate com licor. Sim, se eu quero tomar licor, eu tomo licor, não como chocolate. Então, fica aí a dica. No entanto, se você já comprei com licor, não tem problema, eu tomo licor e depois como chocolate. Chocolate Diet. Chocolate Diet é uma invenção do demônio para tentar enganar as pessoas. É igual, por exemplo, você falar lasanha de berinjela. Quer dizer, se é de berinjela, logo não é lasanha. Você pode dar um outro nome para isso, o nome que você quiser. Menos pegar um nome santo como lasanha e transformar numa coisa tão esquisita como lasanha de berinjela. Sei lá, dê um outro nome, tipo amontoado de berinjela. Berinjela com queijo cobrindo em cima para disfarçar aquele negócio. Qualquer coisa. Bom, semana que vem nós estaremos comemorando a Páscoa. E eu acho que nós, como comunidade cristã, não poderíamos, de forma alguma, deixar passar esse tempo sem mais uma vez meditar sobre a ressurreição de Jesus. No entanto, como você deve ter visto na semana passada, nós estamos tentando analisar a ressurreição numa outra ótica. Primeiro, nós estamos sempre partindo do mesmo texto. Nós pegamos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e nesses 4 domingos em que nós falaremos sobre esse tema, nós partiremos desse texto para a nossa meditação. Hoje mesmo nós iremos passear por vários outros textos, mas o texto base de onde nós estamos tirando toda essa mensagem nesta série é Marcos 16. Nós chamamos esta série de Anástasis, que é o nome grego para a ressurreição, é a palavra grega para a ressurreição. Na semana passada, nós falamos que a ressurreição é um acontecimento inesperado, porque não dá para você prever como Deus vai agir, onde ele vai agir e de que forma ele vai fazer as coisas, porque simplesmente nós não temos controle de Deus. E hoje, o tema da nossa mensagem vai ser a vitória dos marginais. A vitória daqueles que em nada são celebrados em nossa sociedade. Acontece que, mesmo que você não tenha uma visão plena da nossa sociedade, você deve concordar que nós celebramos e imitamos aqueles que são considerados fortes, bonitos, prósperos, vitoriosos, belos, ou qualquer outra qualidade que você queira dar. Veja as pessoas que são idolatradas pela nossa sociedade. Não vai muito. Veja, por exemplo, você que é mulher, as mulheres que são retratadas nas revistas. Se há uma coisa que elas não são, é reais. Porque há um negócio, algumas pessoas aqui sabem usar isso, há um negócio chamado Photoshop que faz milagres. O Photoshop, por exemplo, teria capacidade, sério, teria capacidade de você tirar uma foto minha e ao colocar numa revista eu estar magro. Não é possível? Não. Foi boa. Essa foi boa, foi boa. Há uma profunda diferença entre a vida real e a vida que é retratada em revistas. Por quê? Porque nós compramos aquilo e nós queremos nos espelhar naquilo de alguma forma. Porque vivemos numa sociedade que celebra, por exemplo, aquelas pessoas que são mais espirituais. Não é verdade? Quanto mais espiritual a pessoa for, mais bonita ela vai ficando. Você já notou como a mesma pessoa com 1 milhão a mais fica muito mais bonita? Ela fica linda. Ela pode estar usando a mesma roupa, o mesmo penteado, tudo igual. Se você olha para ela e você vê um pé rapado, mas você olha para ela e descobre que aquela pessoa tem 10 milhões na conta.
Uma pessoa. Outra coisa, às vezes você encontra alguém e você fala, essa pessoa é bem-sucedida. Essa pessoa é uma pessoa vitoriosa, porque ela construiu uma carreira, ela ganhou dinheiro, ela tem uma boa casa, ela tem um bom carro, ela tem tudo. E aí nós olhamos para essa pessoa e dizemos, está aí uma pessoa de sucesso. Porém, raras vezes nós analisamos o coração dessa pessoa, os princípios, como ela se relaciona com o próximo, quem ela é de verdade, se é um bom caráter ou se não é um bom caráter. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que essas qualidades não são pesadas quando nós vamos analisar alguém. Se você já chegou no mesmo lugar vestido de uma forma diferente, você sabe o quanto o tratamento muda. Se você chega num determinado lugar de bermuda, chinela havaiana, e olha, eu não estou fazendo crítica à bermuda e chinela havaiana porque é uma das melhores roupas para você usar em qualquer ocasião. Mas se você chega, por exemplo, numa loja ou no shopping vestido de bermuda e chinela havaiana, você vai ter um tipo de tratamento. Agora, se você chegar nessa mesma loja vestido com uma roupa social, bem alinhada, aparentando que você tem dinheiro, veja, aparentando que você tem dinheiro, como é que é o tratamento? É diferente. É diferente. A nossa sociedade celebra as pessoas de sucesso. O problema é que o que a nossa sociedade determina como sendo sucesso, geralmente está totalmente contrário ao que a Bíblia diz ser sucesso. Geralmente o paradigma da sociedade para sucesso, ao ser comparado com o que a Bíblia diz, não tem nada de sucesso, nem de abençoado ou abençoador. Nós estamos falando sobre a ressurreição e a Bíblia dá o privilégio da notícia da ressurreição em primeira mão a seres completamente marginalizados. A gente vai logo para o texto para lembrar algumas coisas e ver como a ressurreição muda, transforma a forma de nós vermos alguns seres humanos. Marcos 16 diz assim, nós vamos projetar aí para você. Já tem aí? Muito bem. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, três o quê? 3 mulheres, ok? São as primeiras pessoas que vão ver o que vai acontecer. Mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque elas estavam amedrontadas. Quais são as primeiras testemunhas do maior ato, do maior acontecimento de toda a história? 3 mulheres. No entanto, deixa eu contar alguma coisa sobre mulher. Se você acha, mulher, que você hoje vive numa sociedade machista e todas os istas possíveis, deixa eu dizer 3 coisas sobre as mulheres na época de Jesus, na época em que o Evangelho foi escrito. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre as mulheres, vamos lá. Desconsiderem o que está sendo colocado aí. Primeira coisa, uma mulher, se você fosse mulher, você não poderia, por lei, testemunhar num tribunal. Mulher, você era proibida de ser testemunha num tribunal. Por quê? Porque eles liam lá a história de Gênesis,
e viam que a mulher tinha sido enganada pela serpente. Lembra da história de Gênesis, do pecado? Então, eles diziam o seguinte: a mulher já tem a natureza. Ah, muito bem. As mulheres tinham a natureza tendenciosa a serem influenciadas pelo maligno. Então, mesmo que as mulheres vissem um acontecimento, ao testemunhar sobre eles, pela natureza de vocês, mulheres, vocês mentiriam. Então, vocês não poderiam ser aceitas como testemunhas num tribunal, mesmo que vocês fossem as únicas testemunhas de um crime. Se vocês fossem as únicas testemunhas de um assassinato, o assassino ficava livre por falta de testemunha no tribunal. Porque acreditava-se, lembrem-se, que vocês são mentirosas, fofoqueiras, e que vocês, na hora de falar a verdade, não conseguiriam falar a verdade, iriam mentir e atrapalhar todo o processo. Primeira coisa sobre as mulheres daquela época. Segundo, as mulheres não eram nem contadas. Então ia fazer o levantamento dos habitantes de uma cidade. Eles faziam assim: homens maiores, homens que pudessem ir à guerra. Não contava crianças e mulheres. Porque assim, para que contar? Não tem um valor definitivo para a sociedade. Então você não vai contar alguém que não conta. É mais ou menos assim, vocês eram, vamos dizer, café com leite. Sabe aquela brincadeira? Assim, quem jogou futebol aqui sabe, assim, escolhia os dois times e sempre sobrava um que era assim, era horrível. Geralmente era o gordo que ficava no gol. Isso não é um testemunho. Não mesmo. Não é. Mas as mulheres eram assim, não conta, tá aí, ocupa espaço, mas você não pode contar. Outra coisa, as mulheres eram tidas como propriedade do marido. Então, você, mulher casada, você era uma propriedade que o seu marido tinha. Então, sei lá, a produção vai lá fazer o inventário de tudo que ele tem. Colocava a galega lá como parte do inventário. Como é que chama aquelas coisas que o pessoal põe em cadeira? Patrimônio. Né? Já podia colocava aqui, talvez na nuca, colocava número de série. Né? A mulher era tida como propriedade do marido. Tanto é que lá nos 10 mandamentos, você tem Deus dizendo assim, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Nem o jumento, nem a casa, nem a cerca, nem o cavalo, nem a vaca. Entendeu? É propriedade. A mulher tinha assim o valor de um jumento. Da mesma forma que um homem tinha um jumentinho, esse homem tinha uma esposa. Isso significava valor. Era mulher, na época em que esse texto está sendo escrito, é assim. É assim. Mulheres, parem de reclamar desse tempo. As mulheres deveriam de joelhos agradecer o tempo que vivem. Tempo abençoado. Agora, vamos voltar para o texto? Quais são as 3 principais testemunhas da ressurreição? 3 o quê? 3 mulheres. Espera aí. Nós vivemos numa sociedade que diz que a Bíblia é um livro machista e todos os outros istas de novo. No entanto, a mesma Bíblia que é acusada de um profundo machismo é a Bíblia que diz que o maior acontecimento da história e que dá sentido a toda a Bíblia, sem o qual nada do que a Bíblia diz deveria ser levado a sério, diz que as primeiras testemunhas desse acontecimento foram 3 mulheres. Aliás, será que não foi pelo próprio fato do que elas sofriam, que elas, segundo o texto, não disseram nada a ninguém?
Porque imagina essas 3 mulheres, não são contadas, o testemunho não é levado em conta. Aí um anjo diz para elas, vão e contem aos discípulos que Jesus ressuscitou. Essas mulheres, debaixo de uma cultura opressora que elas viviam, fizeram o quê? Mas se a gente contar para um bando de homem o que nós acabamos de ouvir e ver, o que é que vai acontecer? Eles não vão acreditar na gente. Simples. Era o que se esperava naquela época. Você tem mulheres, seres completamente marginalizados, deixados de lado por toda a sociedade, que são convocadas por Deus a dar testemunho numa sociedade que não aceitava o testemunho delas, do maior acontecimento de toda a história. Elas, debaixo dessa cultura opressora, simplesmente se calam. Aí o texto continua dizendo o seguinte: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Aí já está falando para quem Jesus apareceu. E aí, era uma mulher. A notícia foi dada primeiro a 3 mulheres. E a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, sabe aquela coisa de você falar assim, quando eu chegar no céu eu quero ver Jesus? O privilégio primeiro disso foi de uma tal Maria Madalena, uma mulher, e que a Bíblia ainda traz um detalhe interessante sobre ela. Porque se ela já era discriminada e marginalizada por ser mulher, veja o que a própria Bíblia relata sobre a história de vida dela. De quem havia o quê? De quem haviam expulsado 7 demônios. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma mulher de quem expulsaram 7 demônios, você há de convir que não era lá muito fácil essa mulher. Eu não vou entrar na conjectura de dizer o que ela tinha feito, o que ela não tinha feito. O simples fato de você dizer que uma pessoa tinha 7 demônios, porque dizer que uma pessoa tem 7 demônios, na linguagem bíblica, é como dizer que ela estava plena de demônios, cheia de demônios. É como se houvesse um compartimento reservado a demônios. E em Maria Madalena, o compartimento estava lotado. Ela encheu o tanque. Ela chegou no tanque de demônios, lá no posto de demônios, e aí o cara falou, pois não, pode encher. Do quê? Pombagira, tranca-roupa. O que está na promoção? Na promoção hoje está Zé Pilintra. Pode colocar. Quanto? 7. Enche o tanque de Zé Pilintra. Você há de convir que essa mulher tem tudo para ser uma mulher marginalizada para o resto da vida. É mulher. Não conta. É simplesmente uma propriedade de alguém. Não pode ser testemunha. E além disso, uma mulher de quem foram expulsos 7 demônios. Uma história marcada pela opressão, uma história marcada pelo preconceito. No entanto, a Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, a primeira pessoa que viu o grande acontecimento da história foi uma mulher de quem haviam expulsado 7 demônios. Essas mulheres foram escolhidas por Deus para serem as primeiras testemunhas. E lembra um pouco antes, o que o anjo disse para as outras 3 mulheres? Vão e contem aos discípulos o que aconteceu. Você já deve ter ouvido alguém, principalmente no contexto de igreja, falar para você assim, você precisa pregar o evangelho. Você já deve ter recebido esse convite. Você precisa falar da vida de Jesus para alguém. Você precisa contar de Jesus para alguma pessoa. As primeiras pessoas que ouviram esse mandato da parte de Deus foram 3 mulheres. Foram 3 pessoas marginalizadas. Eu estava pensando em casa, quem será que Deus escolheria hoje para serem as primeiras testemunhas? Talvez nós estivéssemos aqui reunidos no domingo pela manhã, logo depois de Jesus ter sido crucificado, tristes, e aí entrasse por essa porta 3 moradores de rua. Pessoas que nós sabemos que existem, mas nós não contamos, não damos a eles nenhum direito, tratamos como simples vagabundos que não querem nada. São seres que estão aí, dormindo debaixo das marquises, comendo o que alguém dá, bebendo o que alguém serve,
Estão por aí. Imagine que 3 moradores de rua, com um cheiro característico, entram aqui e falam assim: gente, por que vocês estão aqui tristes? Ah, porque o nosso mestre morreu. Não, mas a gente estava passando no cemitério agora, porque a gente ficou sabendo, foi lá fazer uma visita lá para o túmulo dele, e aí, olha, ele ressuscitou, a gente chegou lá, a gente viu um anjo sentado bem em cima do túmulo dele, o túmulo estava aberto, e um anjo falou para a gente que Jesus ressuscitou, e falou para a gente vir aqui para contar para vocês. De verdade, o que você faria? Eu diria assim: pedra 90, hein? Se você não sabe que é pedra 90, é porque você é cristão há um bom tempo. Vá lá no Google e procure, pedra 90. Você não ia pensar que eles estavam bêbados? Quem aqui acha que ao ouvir da boca de marginalizados que Jesus havia ressuscitado, na hora levantaria um louvor agradecendo a Deus? Por quê? No nosso inconsciente ou consciente, está o pressuposto de que essas pessoas não têm essa moral toda. Talvez, se Deus tivesse que revelar alguma coisa importante, ele ia revelar talvez ao pastor da igreja. Mas o pastor está aqui pregando e não revelou isso para a gente. A gente estava orando agora há pouco, somos os discípulos de Jesus, com uma moral muito maior, com uma vida muito mais reta do que essas pessoas. E Deus não falou nada para a gente, vai falar para esses 3 que entram aqui fedendo, e talvez eles entrassem fedendo a bebida. E aí sim teríamos mais motivos para dizer: esses caras beberam. Vem aqui atrapalhar. Talvez em algumas igrejas, as primeiras testemunhas da ressurreição nem entrariam, porque seriam barradas na porta por algum diácono. Eles teriam a missão de contar o maior acontecimento da história ao próprio povo de Deus e seriam barrados porque não poderiam entrar, porque não estavam de acordo com aquilo que nós consideramos normal e no padrão de uma sociedade decente como a nossa. Nós nos acostumamos a olhar com um certo desprezo para aqueles que são marginalizados e achar normal quando Pedro Bial da vida chama de heróis aqueles que talvez devessem ser olhados com certo desgosto. A ressurreição é a vitória dos marginais. É uma prova de que Deus luta por aqueles que são oprimidos. Eu vou fazer um passeio por alguns textos, e eu acho que esses textos falam por si. E eu também acho que esses textos são um tapa na cara da igreja. E vou falar como pastor, vou falar como cristão. Esse texto é um tapa na minha cara, eu acho que é um tapa na sua cara, eu acho que é um tapa na nossa cara como igreja, porque nós fingimos não ver o que a Bíblia fala de maneira clara sobre uma grande parte das pessoas que nós conseguimos encontrar facilmente andando pelas ruas da nossa cidade. Primeiro texto em Provérbios 14, versículo 31, diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza a quem? Ao seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: tudo é de Deus. A Bíblia diz que todo ouro e toda prata são de Deus. A Bíblia diz que tudo o que nós temos, Ele não nos deu de maneira definitiva. É como se fosse um empréstimo. Só que nesse empréstimo, Deus na Bíblia disse o seguinte: eu quero que você, com o dinheiro que eu estou dando para você, acuda ao necessitado. Veja, é o dono do dinheiro, dizendo que vai nos emprestar esse dinheiro, porque lembre-se, alguma coisa só pode ser nossa, definitivamente nossa, se ao morrer pudéssemos levar junto. Tudo aquilo que ao morrermos fica é empréstimo. Então todo o dinheiro que você puder ter, se vai ficar quando você morrer, não é seu.
Não é seu. O dono de todo o dinheiro, que nos dá por empréstimo esse dinheiro, diz: eu sou o dono do dinheiro. E dando esse dinheiro para você, eu estou dizendo que uma das coisas fundamentais que você deve fazer com ele é assistir ao órfão, ao oprimido, à viúva, ou seja, aos marginalizados. O dinheiro é dele, porque tudo é dele. Ele é o dono e ele está pedindo, ele está dizendo na Bíblia como quer que nós administremos o que é dele. É o que nós fazemos, não é? Não, porque nós temos o nosso dinheiro. Nós temos a nossa casa. Nós somos cristãos e cristãs dizendo que temos a nossa casa, mesmo depois de ler na Bíblia que tudo é de quem? É de Deus. Se tudo é de Deus, você não tem a sua casa. Está emprestado. Tudo bem que é um financiamento que Deus te dá e Ele paga a conta. Mas quando você morrer, volta para o dono. Nós não temos nem a nossa família, porque a nossa família é a família de Deus. Porque, por exemplo, os filhos que nós temos, antes de serem nossos filhos emprestados por Deus, são filhos dele. Mas tem mais, Provérbios 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta. Olha que interessante esse texto. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. E Ele, o Senhor, o recompensará. Claro que quando você faz uma análise desse texto, você também pode olhá-lo pela ótica contrária. Quem nega um bom tratamento aos pobres, o nega a Deus. E vai receber dele a recompensa. Porque se vale para um lado, claro que vale para outro. Isaías 1, versículos 16 e 17. Lavem-se, limpem-se. É um mandamento que Deus está dando para o povo, porque Isaías, o livro de Isaías, começa com Deus condenando o povo pelas várias atrocidades que ele tinha cometido e pelas várias besteiras que ele tinha feito, mesmo sabendo que era correto. E aí Deus diz para o povo: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. E olha que interessante, como consequência, porque o autor está desenvolvendo uma ideia, ele então vai dizer para o povo de Israel o que é fazer o bem. Busquem a justiça. A igreja tem que ser a primeira a lutar por justiça e a primeira a se indignar quando a justiça é negada a quem quer que seja. No Facebook está rolando o linchamento de um garoto de 17 anos. Eu só não lembro aonde. Ele foi acusado de ter estuprado, e aí fizeram justiça com as próprias mãos. Só que depois descobriram que esse garoto provavelmente não foi o autor, e que inclusive ele tinha problemas mentais. Só que ele foi linchado e morto. A mãe dele deu uma entrevista dizendo assim: eu só espero que as pessoas que fizeram isso peçam perdão a Deus. Porque essa mãe tem uma visão correta. Porque o que fizeram àquele moleque, fizeram a Deus. Porque a vida é dele, não é nossa. É por isso que ser humano nenhum, em nenhuma circunstância, tem direito de tirar a vida. Porque só tem direito de tirar a vida aquele que dá a vida. A vida é dele, não nossa. Busquem a justiça, acabem com a opressão. É um mandamento que cá entre nós, como igreja, não seguimos.
Porque a igreja deve ser a principal instância que luta contra todo tipo de opressão. Porque esse é um mandamento bíblico. Acabem. A Bíblia nem está dizendo, deem uma mainada na opressão. Ela diz, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Órfão e viúva são os dois principais marginalizados, porque eram aqueles que, quando entravam nessa situação, ficavam sem nenhum tipo de apoio. A Bíblia usa o órfão e a viúva, porque a Bíblia sabe que naquela época eram os dois que ficavam à mercê da sorte da própria vida quando isso lhes acontecia. É por isso, inclusive, que no Novo Testamento, Paulo diz à igreja, vocês têm a obrigação de cuidar dos órfãos e das viúvas no meio de vocês. É por isso que Paulo também, conhecendo muito bem a mente humana, ele diz assim, no entanto, se for viúva nova, case de novo. Paulo é muito claro para dizer, uma senhora ficou viúva, nós moramos numa sociedade, ele dizendo que a mulher não trabalha, que a mulher não tem sustento, então o que sobra para ela é mendicância ou prostituição. Na igreja não pode ser assim. Então cuidem da viúva. Mas se é aquela viúva novinha, que ainda, sabe como é que é? Como dizem por aí. Não vou falar, como dizem por aí. Case de novo. E ele diz, case de novo para não ser um peso na comunidade. Para que eles possam servir as outras viúvas. Mas veja, a igreja sempre foi chamada, por ordem divina, a cuidar daqueles que são oprimidos. A não fazer vistas grossas. A não fingir que eles não existem. Tiago 2, versículos 15, 16 e 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja, o texto não está dizendo que as obras dão vida à fé. O texto está dizendo que quando a pessoa pratica aquilo que a Bíblia diz que deve ser praticado, demonstra que aquela pessoa tem uma fé viva. Uma fé operante, uma fé que faz as coisas acontecerem para a glória de Deus. Há um outro texto em Apocalipse que fala do julgamento final, e esse texto não está projetado, que diz que no dia do julgamento final, Jesus vai chegar para nós e para alguns vai falar assim, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. E aí as pessoas vão perguntar para Jesus, quando é que nós não fizemos isso? A resposta de Jesus lá em Apocalipse é, quando vocês não fizeram aos pequeninos, não fizeram a mim. É o mesmo Jesus que diz na mesma passagem para outros, sejam bem-vindos. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. E até aqueles vão dizer, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um daqueles que são marginalizados. Porque porque Jesus segue a Bíblia. E segundo o que nós acabamos de ler em Provérbio, quem faz isso com o pobre, na verdade faz para o Criador, para Deus, para Cristo Jesus. E a gente nem precisa ir longe. E a gente nem precisa ir longe. Porque nós temos como símbolo na parede da nossa igreja 2 cruzes. Você se lembra como é que Jesus estava nela? Porque pelo nosso pudor, e nós somos seres com pudor, porque a gente se escandaliza muito vendo algumas coisas, mas se você estivesse vendo a cena da crucificação, como é que Jesus estava? Completamente nu. Não tinha uma toalhinha cobrindo Jesus. Pessoas crucificadas eram crucificadas completamente nuas
para que elas fossem completamente humilhadas. Então, enquanto Jesus estava sendo crucificado, todas as pessoas que passavam, e a Bíblia diz que balançavam a cabeça em desaprovação, estavam vendo o nosso mestre completamente nu. Ele já esteve sem roupa. E enquanto ele estava sem roupa, o que é que os soldados faziam com a roupa dele? Sorteavam para ver quem ia ficar com a única coisa que o mestre tinha. No meio da crucificação, uma das coisas que Jesus diz é: estou com sede. E o que é que deram para ele beber? Vinagre. Não custa a gente sair pela cidade e ver gente nua, sem ter o que vestir, e tendo que beber água, que se comparada a vinagre, parece água mineral. Você não pode se esquecer que Jesus na cruz está preso. E nós somos de uma sociedade que trata todo tipo de preso como vagabundo que tem que morrer. Na boca de cristão, essa frase é um escárnio. Porque o nosso mestre foi preso. O nosso mestre foi preso. E a cruz foi a condenação à morte do nosso mestre. Por mais estranho que possa parecer, talvez nós, diante da cruz, chamaríamos Jesus de um marginal que merece morrer. No entanto, a Bíblia afirma que ele estava na cruz por minha causa e por sua causa. Porque nós desobedecemos o nosso Criador desde o começo e pecamos. E com o nosso pecado nós nos desconectamos de Deus. E não havia nada que poderíamos fazer para nos reconectar ao nosso Pai, porque o pecado manchou a nossa vida por completo. E Deus é um Deus perfeito, e na sua perfeição e justiça só aceita sacrifícios perfeitos. Nós jamais conseguiríamos isso. É por isso que o próprio Deus manda o seu Filho, Deus Filho, que nasce sem pecado de uma virgem, que vive uma vida sem nenhum tipo de pecado, e que é colocado numa cruz como substituto nosso, porque nós, porque pecamos, merecíamos a morte. No entanto, Jesus é colocado na cruz, é preso na cruz, está nu na cruz, tem sede na cruz. Porque ali o nosso pecado, todo o nosso pecado é colocado sobre ele, ele paga o preço do nosso pecado. É por isso que a Bíblia diz que ele morre em nosso lugar. É por isso que a Bíblia diz também que ele ressuscita, como nós estamos lendo na história. Porque é Deus tirando a penalidade. Se não há mais pecado, não há mais pena, e ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele compartilha dessa vida conosco. Não é verdade. Não é verdade que todo marginal é marginal porque quer. Não é verdade que todo marginal é marginal porque é vagabundo. Não é verdade que todo marginal merece ser marginal. Porque se assim fosse, a Bíblia jamais diria que uma das funções da igreja é cuidar daqueles que são marginalizados. Sempre foi assim. Deus começa fazendo isso resgatando vocês, mulheres. Há alguns relatos de grandes pragas que aconteceram no começo da igreja cristã, e um dos maiores testemunhos que a igreja deu era assim. Então havia uma praga que assolava a cidade de Piracicaba. Todas as pessoas que podiam iam embora da cidade para fugir da praga. Podia ser qualquer tipo de doença. Sabe o que a igreja fazia? A igreja se reunia e dizia assim: nós não vamos embora, porque nós vamos ficar para cuidar dos doentes. E alguém dizia assim: vocês estão loucos?
Vocês estão loucos, porque se vocês ficarem, a chance de vocês se contaminarem, ficarem doentes e morrerem é enorme. E daí? A Bíblia diz que nós devemos cuidar das pessoas, e nós vamos ficar e cuidar delas. Há inclusive relatos históricos de pessoas que perseguiam o cristianismo dizendo assim: nós podemos discordar de tudo que eles dizem. Mas há uma coisa que nós olhamos para eles e nós vemos. Eles cuidam dos doentes deles e dos nossos. Enquanto familiares iam embora, deixando outros familiares para morrer, a igreja cuidava deles. É por isso que qualquer pregação da prosperidade é uma afronta a princípios elementares da Bíblia. É por isso que qualquer pregação do tipo, eu vou enricar para a glória de Deus, é uma afronta a qualquer princípio bíblico. É por isso que ser feliz por ter um bom carro é uma afronta a princípios bíblicos. É por isso que ser feliz por ter uma boa casa é cuspir em princípios bíblicos. Eu não estou dizendo que você não deve agradecer a Deus por tudo isso. O que eu estou dizendo é que nós não devemos ser felizes por isso. A Bíblia diz que a nossa felicidade está em Deus e que Deus é a fonte de toda a felicidade. A Bíblia diz que a nossa certeza de felicidade está em Deus e na Sua palavra. As coisas que nós recebemos conforme a vida vai caminhando são apenas consequência do grande amor, da grande graça e da grande misericórdia de Deus. Você já deve ter passado por essa experiência esse mês se você trabalha, porque o 5º dia útil já foi. Mas tem vale daqui a pouco. Dia 20, chegando aí, tem vale. Mas eu quero dizer para você, por favor, não fique feliz porque o seu salário caiu na sua conta no dia certo. Seja feliz porque há um Deus que é dono de todas as coisas e que resolveu nos presentear mais uma vez. Porque o salário que cai na sua conta todo mês é um presente que Deus dá para você. Não é fruto do nosso trabalho. Porque as principais ferramentas para exercermos o nosso trabalho não estão em nosso controle. Porque você só exerce bem o seu trabalho se tiver saúde. E onde é que compra a saúde? Onde é que a gente vai, por exemplo, e fala assim, eu quero 30 dias de saúde? Você pode tomar Centrum, Cantus. Vocês entenderam essa piada? Centrum e Cantus. Você pode tomar o que mais? Tem mais coisa. Tem Centrum, gemada com cachaça e paçoca. O que mais? Ginkgo biloba. Bira é um grande consumidor de ginkgo biloba. O que mais que tem que são as receitas assim fantásticas para uma boa saúde? O que é? Giló não é. Que tem? Alguém falou alguma coisa? Ômega 3. Agora já tem tanto ômega. Tem ômega 3, 6. Ômega que não acaba mais. E a gente toma aquilo e fala assim, agora eu não fico mais doente. Tá, você acha mesmo que é o ginkgo biloba? Sério? Sério mesmo? Você acha mesmo que é o Centrum? Sério mesmo? Será que a gente chegou a um ponto tão baixo da nossa vida cristã que a gente crê em Centrum? Tem um outro, aquele óleo de coco. Porque agora eu tomo óleo de coco. Se fosse assim, baiano vivia eternamente, gente. Não havia morte na Bahia.
Nós estamos aqui em Baiano, 250 anos. Na mamadeira das crianças lá na Bahia já tem óleo de coco. Elas tomam aqui desde isso. Eu falo, agora eu estou tomando. Tem um outro. Lembra que era a época do óleo de fígado de bacalhau? O quê? Do quê? Cártamo. Ah, não, agora sim. Mas se você toma um óleo de cártamo, é vida eterna. É Jesus e óleo de cártamo. O problema é que nós vivemos uma vida, e olha, eu tomo essas coisas, não todas, claro, mas tem algumas coisas que eu tomo. O que a gente não pode é acreditar que é isso que resolve a parada, porque não é. Nós não podemos fechar a nossa mão para o oprimido, achando que aquilo é nosso, e nós trabalhamos, nós conquistamos e não vamos repartir aquilo com ninguém, porque não é nosso, não é fruto do nosso trabalho, não é fruto da nossa dedicação, é de Deus, Ele é o dono do dinheiro e Ele falou que tem que repartir. A ressurreição é o primeiro grande acontecimento da história que nos incentiva a valorizar aquele que ninguém valoriza. Mulheres são primeiras testemunhas do grande acontecimento da história, para mostrar que no Evangelho nós somos recuperados. Jamais se esqueça que Jesus se fez com sede, nu e preso na cruz. E todas as vezes que nós negamos isso a qualquer pessoa, nós negamos a Ele. A Bíblia diz que é assim. Eu quero dizer para você, terminando essa mensagem, que eu não tenho todos os problemas resolvidos com relação a isso. Eu só sei que o Evangelho recupera a dignidade de quem a havia perdido ou de quem haviam roubado. Eu concordo plenamente se você estiver pensando assim, é muito difícil fazer isso. Também acho. Acho completamente difícil, e se você está pensando em vir perguntar o que fazer depois, nem venha, porque você vai responder, eu vou responder, não sei. Não tenho receitas prontas. Como a Bíblia também não tem receitas prontas. A Bíblia tem princípios e diz, a igreja, cristãos, devem cuidar de oprimidos. E aí diz pra gente usar o cérebro para descobrir como é que vai fazer isso. O que não dá é para nós continuarmos a olhar seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, sendo mortos, humilhados, e achar que isso é normal. A própria Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Os oprimidos sofrem muito com aquilo que o diabo vem para fazer. Mas a mesma Bíblia que diz isso, na sequência diz, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida. Vida eterna, vida abundante. Nós somos os seguidores desse Messias. Que só para lembrar, segundo Filipenses, se fez pobre por nós. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre por nós. Todas as vezes que nós não damos dignidade ao pobre, nós rejeitamos aquele que se fez pobre por nós. Sinceramente, eu não espero que você tenha peso na consciência ao sair daqui e comer uma pizza. Ou estar ouvindo essa mensagem na internet e comendo um lanche que custou caro. Mas eu espero de todo o coração que você saia daqui ou desligue o seu computador completamente incomodado se o seu prazer estiver nessas coisas. Se a sua calma estiver nessas coisas. E se na ausência delas, você muda. Porque aquilo que nos deve trazer calma, paz, tranquilidade, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, é claro que primeiramente nós queremos pedir perdão por tantas vezes que rejeitamos a Tua palavra,
Principalmente, Pai, em momentos como este, que ela se volta contra nós. Porque o Senhor sabe muito bem, Pai, que nós olhamos para a Tua palavra e sempre que ela fala de algo que mexe bem com a nossa vida, nós louvamos ao Senhor por ela. E fingimos, passamos por cima de versículos que nos condenam. Perdão, Pai, porque fazemos isso. Pedimos que o Senhor mesmo converta os nossos corações em direção ao Senhor, para que possamos amar aquilo que o Senhor disse que devemos amar, porque o Senhor ama. Principalmente aqueles em nossa sociedade que são marginalizados. Porque, Pai, o Senhor sabe que a igreja, principalmente em nosso país, tem feito um papel vergonhoso nesse aspecto. O Senhor sabe que há uma grande parte da igreja que ainda apoia a morte. O Senhor sabe que ainda há uma grande parte da igreja que celebra acontecimentos que deveriam ser parte de nojo e asco. O Senhor sabe que nós vemos um país que daqui a pouco vai celebrar um acontecimento futebolístico e que para isso pessoas foram tiradas de suas casas e jogadas na rua. Senhor, perdão, porque a tua igreja, uma grande parte dela, tem se calado com relação a isso. Perdão, Pai. E perdão porque às vezes o segundo prato que comemos, a segunda roupa que compramos, são aqueles que faltam para alguém com quem cruzamos na rua e fingimos simplesmente não ver. Perdão, Pai. E mexe em nosso coração, para que, seguindo a orientação da Tua palavra, nós amemos a justiça, porque o Senhor é um Deus justo. Em nome de Jesus. Amém.